Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Voz que Clama, História e Profecia. Que a graça e a paz de Deus e de Cristo esteja com você, com a sua família, todos os seus familiares. É sempre uma alegria podermos estar trazendo aqui temas que sejam relevantes para o nosso viver, principalmente no período em que nós estamos vivendo, que acreditamos ser o tempo do fim, aquele que nos levará ao breve retorno de Jesus. No último estudo que nós trouxemos no canal, falando sobre as nações da profecia, falamos sobre Daniel capítulo 2, onde o Senhor traz um sonho a Nabucodonosor e mostra para ele a sucessão dos reinos, desde a Babilônia, o reino no qual Nabucodonosor dominava, até o último reino, no caso, Roma. Ele fala que esses três primeiros reinos, seja Babilônia, Medo e Pérsia, Grécia, eles seriam subjugados por um outro, mas que o quarto reino ele seria diferente. O próprio Daniel não compreende bem a princípio todos os detalhes, mas ele entende de que este reino seria dividido, diferente dos outros, que um outro reino o conquistaria e teria um domínio mundial. Neste caso, o próprio reino de Roma ele seria dividido em 10 partes. Falamos um pouco, no caso, essas 10 partes representando o que hoje temos como a Europa, até falando, representando pela estátua dos dedos ali, diz que em parte barro, em parte ferro, que eles não se ligariam um ao outro, ou seja, não voltaria ao poder dominante como um império unificado. Mas o próprio Daniel também, ele tem como que uma ampliação deste sonho, visões, no capítulo 7, onde com uma outra figura de linguagem, falando no contexto de mar, de animais, Deus mais uma vez apresenta para ele. Então acreditamos que é de suma importância este tema, porque o mesmo Senhor ele traz dois momentos distintos para pessoas diferentes, e Daniel traz a interpretação que o Senhor passa para ele ali, e mostrando a importância desse evento e a sequência destes reinos, até mesmo para que eu e você possamos nos situar no contexto histórico e profético, entender é claro, não saberemos a data, Deus não nos mostra, mas o quão próximo estamos da volta de Jesus. Quero, antes de entrar em Daniel capítulo 7 com você, meditar no que está em Salmo 87, até porque estamos abrindo como que um parênteses em relação à nossa série de gravação. Estamos trabalhando agora os livros poéticos, estamos quase fechando o livro dos Salmos, depois dando sequência ali o livro de Provérbios, mas achamos relevante e importante falar um pouco sobre este tema, sobre a questão das nações, o contexto das nações na profecia. Eu não sou muito de pedir isso, eu acredito que essa seja a primeira vez que eu vou estar mencionando, mas caso você que esteja aí nos ouvindo, que ainda não seja inscrito no canal, queira nos ajudar no contexto de divulgar a palavra, se inscreve, como aí eu tenho visto, ative o sininho, né? Divulgue para os seus contatos, é uma maneira de nós estarmos proclamando, falando da palavra de Deus, de temas que de fato são muito relevantes. Diz o seguinte, capítulo 87 de Salmo, versículo 6, o Senhor ao registrar os povos dirá, este nasceu lá. É muito importante entender de que acima de todas as nações que já surgiram, que já caíram, e nós temos demonstrado através desse estudo, que não vai haver um outro império mundial que vai dominar, não no contexto humano, porque o próximo será o reino do Filho de Deus. Ele fala que o Senhor ao registrar, então quem traz a certidão do nascimento de cada povo é o Senhor. Ele está acima disso. E o próprio Nabucodonosor, que foi um dos maiores, ele compreendeu isso. Quero convidar você a irmos agora para o livro de Daniel, capítulo 7, para podermos meditar neste tema, na sequência, sobre as nações na profecia, o que a palavra de Deus nos tem a dizer sobre este assunto. Acompanhe comigo. Aqui fala, na minha Bíblia, o sonho sobre 4 animais, ou os 4 animais. E ele diz o seguinte, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Então ele fala de sonho, mas também de visões. Diz que quando estava no seu leito, escreveu
logo o sonho e relatou a suma ou a consideração sobre essas coisas. Então, no seu leito, dormindo, ele tem sonhos e, ao mesmo tempo, não só sonhos, mas visões também de Deus. E ele, então, escreve e relata ali a suma dessas coisas. E o que ele passa, então, a relatar? No versículo 2, ele diz que, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então, o mar em profecia, tem até um estudo sobre isso, quando fala diretamente sobre as profecias de Daniel. Também do Apocalipse, falando sobre o que representa mar, povos, ou grandes civilizações já existentes, povos, nações, línguas e reis. Então, ele diz que viu ali, olhando durante a noite, eis que os 4 ventos, e vento representando ali guerras, comoções, agitações políticas, quem sabe religiosas, e diz que eles agitavam o mar grande. Então, dentre as grandes civilizações já existentes, os contextos de guerra, o vento soprando no mar grande entre os povos, fez com que, versículo 3 agora, diz que 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Ou seja, vamos trazer esse contexto. Ele vai explicar o que é esses animais, porque imagina você ver animais saindo, e até mesmo o tipo dos animais que ele fala, né? Surgindo do mar, ou subiram do mar, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. O verso 4 ele diz que o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. E diz que enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como o homem. Ele foi dado mente de homem. Verso 5 ele diz que continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na sua boca e entre os seus dentes traziam 3 costelas. Ele dizia, levanta-te e devora muita carne. Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Ele tinha nas costas 4 asas de ave, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, aqui nesses versos, do 3 até o 6, ele relata esses 4 animais. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a particularidade desses animais, mas imagine você, ele fala de um leão, ele fala aqui de um urso, ou um outro semelhante ao leopardo, tudo surgindo do mar. Agora, como animais surgindo do mar? Eu tenho um tema só sobre isso também, sobre o surgimento e queda de impérios, que está lá nas profecias de Daniel, já está no nosso canal, você pode, quem sabe, dar uma olhada, mas nosso foco é trabalhar esse tema, mas com um outro direcionamento. Ele fala que ainda, já explicando, eu vou falar um pouquinho sobre a explicação, e depois eu volto na sequência do versículo, paramos aqui no versículo 7. O versículo 17, ele fala assim, estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Aqui está o ponto, o X da questão. Então ele está falando que esses 4 animais grandes, que aqui tem mostrado, são 4 reis que se levantarão da terra. Nós já mencionamos por nome, Babilônia, Medos e Persa, Grécia e Roma. Roma em 2 momentos, primeiramente Roma imperial e depois Roma cristã ou Roma papal. Agora, vamos voltar um pouco, a partir do versículo 7, que ele fala o seguinte, depois disso eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis o 4 animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés o que sobrava. Era diferente de todos os outros que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Então, a atenção de Daniel é voltada um pouco mais para esse 4 animal. Os outros 3 ele consegue identificar na profecia, ali na sequência. Ele fala sobre Babilônia, fala por nome, fala dos Medos e Persas, fala da Grécia, mas ele não consegue identificar o 4. Ele fala que ele era terrível, espantoso, quebrava os pés e diz que ele tinha 10 chifres. E ele até fala depois que esses 10 chifres representam realmente as 10 nações do qual Roma seria dividido. Mesma representação da estátua, os 10 dedos. E ele fala ainda no versículo 8, que estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu o outro pequeno, ou seja, além dos 10, um outro pequeno surge. E ele diz que dos quais 3 desses 10 que surgiram inicialmente foram arrancados. Diz que nesse chifre havia olhos, como o homem falava coisas insolentes. A história confirma, se nós pegarmos
o quarto reino, ou seja, Roma, ela reina soberana como império do ano 168 a.C. a 476 depois de Cristo, como império. Depois, então, ela é dividida entre as nações que hoje compõem a Europa, claro, com outros nomes no passado, mas que geralmente os principais nomes da Europa, um mais forte um momento, em outro momento o outro, e ele diz que mais um outro poder ele se levanta. Nesse primeiro momento, os 10 reinos, mais no contexto político, mas esse outro chifre pequeno a princípio, mas que arranca 3 desses outros, é no contexto religioso, não somente político, mas religioso, ou seja, ele exerceria dois poderes, político e religioso, uma unificação disso. E isso nós entendemos que aconteceu a partir de 538 a 1798, no período da supremacia papal ou Roma cristã. E ele fala ainda, no versículo 9, que continuei olhando até que foram postos uns tronos, o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos de cabeça como pura lã. Diz que o seu trono era chamas de fogo, e em suas rodas fogo ardente. Em seguida, falando agora do juízo que vai acontecer, e que nesse contexto já está acontecendo, o juízo pré-advento que antecede a volta de Cristo. Mas ele fala aqui ainda que um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. E ele fala aqui no versículo 11 que eu estive olhando por causa da voz insolente, ou das insolentes palavras que o chifre proferira. Estive olhando até que vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Mas quanto aos outros animais, foram tirados do domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até um certo tempo. Ou seja, se você verificar, tem também esse tema, uma besta que surge do mar, uma besta que surge da terra, baseado em Apocalipse 13, a Roma é como que ela dá seguimento em alguns aspectos ao que vem dos outros, Babilônia, Medo-Persa, Grécia. Então ela assimila, de certa forma, muito do que vem no contexto religioso, só que ela faz uma mutação, uma transformação. Agora, quem sabe, usando até mesmo a Bíblia, a liturgia, cerimônias. Então ela torna muito mais perigosa, porque ela não trabalha só no contexto político, mas também no contexto religioso. E ele diz aqui ainda, no versículo 13, que eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem. Ele dirige-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E aqui entra um ponto importante, que nós entendemos que, e por isso trabalhamos nessa linha de pensamento, que não haverá um quinto reino universal no contexto de mundo nosso aqui. Nem o próprio império, que já tentaram várias vezes, falamos sobre isso no último estudo, de grandes nomes da Europa que tentaram unificar, fazer um reino forte, mas aqui diz que na minha visão da noite, que o Filho do Homem, ou seja, Cristo, dirige o ancião de dias, ao Eterno, ao Soberano. Verso 14, que foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, olha que interessante para nós. E isso é a segurança que eu quero que você, que tem nos acompanhado, tem assistido, entenda. Talvez tenhamos nos questionado, nos perguntado que rumo vai tomar, quem sabe, o nosso país, o Brasil, ou o mundo aí fora, as nações, quem sabe incertezas, questionamentos para o próximo ano. Mas a profecia já nos aponta o direcionamento correto, que não é esperar em nenhum dos que estão aqui. Até recentemente, semana passada, agora estava tendo ainda a COP27, onde os poderosos homens do mundo estavam tomando as decisões, verificando melhor a sua maneira de pensar, para fazer, para realizar. E até nesse contexto nós podemos até aplicar, não simplesmente no contexto agora literal, das 10 partes ali da Europa, mas até mesmo a ONU, como, quem sabe, representando a última parte, o último contexto, onde eles pegam o melhor de cada um dos continentes, de cada parte, para poder trazer,
ter, quem sabe, um assento permanente para traçar as melhores metas de como preservar, de como construir, de como fazer algo sustentável. Isso é bom, isso é válido, nenhum problema em relação a isso. Procuramos viver da maneira mais natural possível nosso espaço. Eu penso que é importante fazer isso. E a Bíblia até nos fala que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, dos próprios moradores, porque eles transgridem as leis, quebram os estatutos, mudam a aliança eterna e agora sofrem as consequências por escolhas erradas que eles mesmos, que nós mesmos fizemos. Mas a mensagem é, por mais que tentemos, por mais que façamos a nossa parte, não vai ser a unificação dos povos em uma só língua, em um só pensamento, em um só idealismo que vai resolver esse problema, porque a profecia nos mostra de que vai haver um reino universal, o reino do Filho de Deus, de Cristo, que será por toda a eternidade. Então isso para nós é o que deve mover o teu e o meu coração, trazer esperança para mim. Posso procurar fazer o meu melhor? Com certeza, dentro da minha família, da minha comunidade, não só vivendo, mas também passando informações corretas para vivermos o mais natural possível, glorificando a Deus naquilo que Deus já fez lá no princípio, nos dando as leis claras sobre saúde, higiene, alimentação correta, repouso, o estilo de vida. Tanto é que quando Deus criou o homem, Deus não colocou o homem ali em um centro urbano, uma grande metrópole. Deus criou ali um jardim, plantou um jardim, colocou um rio que dividia em 4 braços, que regava. O trabalho do homem era cultivar e lavrar, cuidar dali, no contexto natural. E expandindo, era projeto de Deus que o homem continuasse aquele projeto, a sua família, conforme fosse crescendo, povoando a terra. Mas o que eles fizeram ali, logo após o dilúvio, quando Deus fala, olha, espalhem, povoem a terra? Nós não vamos fazer isso, vamos reunir um só lugar, vamos fazer uma cidade e um nome, e uma torre cujo cume alcance os céus. Então é essa busca dos próprios interesses, do só ganhar, do só adquirir, do só expandir, quem sabe do só lucrar, é que passamos por alto as necessidades do nosso semelhante e também chegamos ao momento que estamos no contexto da terra. Em Apocalipse até mesmo há uma mensagem que fala também sobre isso. No contexto das trombetas temos também esse tema gravado, você pode ver com calma, caso queira, ao acessar no nosso canal as profecias de Daniel e Apocalipse, onde fala que é tempo do Senhor operar e de destruir aqueles que destroem a terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Não que o Senhor arbitrariamente vai vir, olha, eu vou destruir todos que estão contrários à minha vontade. Não, mas haverá o tempo, e acreditamos estar bem perto, que será restabelecido o reino do Senhor por toda a eternidade. E o Senhor vai fazer novas todas as coisas. E você e eu poderemos estar nessa nova ordem mundial que o Senhor tem proposto fazer, onde Cristo, Filho de Deus, será o governante por toda a eternidade. Nós poderemos estar, e ali ele fala sobre isso, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, poderem estar com o Senhor para todo sempre. Vamos falar com o Senhor neste momento. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te damos pelo cuidado, proteção, nos dá a iluminação do teu Santo Espírito, nos ajude a cada dia te servir. Dá-nos a tua paz, a tua graça, e que possamos entender que o Senhor é quem registra as nações, é quem conhece e que já orientou e que mostrou através da tua palavra, da profecia, qual é o próximo reino, o reino universal, que será o reino de Cristo Jesus. Nos prepare para este reino. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.